Sejam todos muito bem-vindos para esta discussão do livro de Jó, a designação do Vem Segue-me da semana. Espero que todos vocês possam apreciar a história desse homem valente na defesa do seu testemunho de Jesus Cristo. Havia um amigo meu que estava esperando essa discussão também há muito tempo, há cerca de um ano. Ele já me perguntou quando nós faríamos a discussão do livro de Jó, que para ele é um livro querido, um livro especial. Então, está aí, essa semana nós vamos falar sobre este testemunho inabalável. Então, vem comigo, eu sou o Gustavo Pedrosa e nós vamos começar dando um panorama geral deste livro. Este livro é querido por muitas religiões. Jó terminou se tornando um símbolo aí de paciência, mas talvez hoje vocês verão que o símbolo maior de Jó é de esperança. O livro de Jó é uma versão talvez estendida da resposta de Cristo aos discípulos para a pergunta quem pecou, quando eles fizeram para o próprio Salvador em João, capítulo 9, dos versículos 1 ao 3. E nós podemos ler o seguinte: João capítulo 9, versículos 1 ao 3. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, que significa mestre, né? Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Versículo 3, Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Tá? Era a ideia corrente e ideia geral de que se nós estávamos sofrendo alguma provação, é porque alguém deveria ter pecado, ou você mesmo, ou algum antepassado seu. O Senhor refuta isso e o livro de Jó parece justamente ser uma refutação ainda mais enfática desta pergunta: quem pecou? O livro de Jó, ele é aí enquadrado na classificação de literatura sapiencial, ou seja, literatura de sabedoria, contendo alguns elementos históricos. O livro parece ser uma luta com Deus, da mesma forma que nós vemos ser travada por Enos no livro de Enos, no livro de Mórmon. Então, em Enos, capítulo 1, versículo 2, nós lemos o seguinte: E relatar-vos-ei a luta que travei perante Deus antes de receber a remissão de meus pecados. Parece ser também este cenário do livro de Jó. Jó provavelmente não era um israelita. Os estudiosos especulam que ele era um gentio. O nome Jó, em hebraico Yov, pode ser uma contração de Ai-Av, que significa onde está o pai. É a tipificação do problema do livro inteiro. E é um problema que todos nós devemos encarar algum dia. Onde está o Pai? Onde Deus está? Lembrem-se da súplica de Joseph Smith em Doutrina e Convênios 121, versículo 1. E nós vamos retornar várias vezes a Doutrina e Convênios porque o Salvador ele cita Jó justamente nessa sessão. Então, em Doutrina e Convênios 121, 1 diz: Ó Deus, onde estás? Onde está o Pai? Jó. E onde está o pavilhão que cobre o teu esconderijo? Nós não sabemos muito sobre Jó. Alguns comentaristas até sugerem que é um personagem fictício, criado para ensinar uma mensagem. Mas nessa sessão 121 de Doutrina e Convênios, nós aprendemos que ele foi um personagem real, como podemos ler no versículo 7. Meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão
mais que um momento. E no versículo 8, e então se a suportares bem, Deus te exaltará no alto, triunfarás sobre todos os teus inimigos. Versículo 9, teus amigos apoiam-te e tornarão a saudar-te com o coração caloroso e com mãos amistosas. E no 10, ainda não estás como Jó. Teus amigos não discutem contigo, nem te acusam de transgressão, como fizeram a Jó. Então, entre outras coisas, a seção 121 de Doutrina e Convênios afirma que a história bíblica de Jó não é fictícia como muitos supõem. Ele não era um personagem mítico, mas sim um homem real, de fé exemplar. Ao contrário de Jó, cuja esposa e amigos se tornaram seus acusadores, o profeta Joseph Smith, nessa época, era amado e apoiado por sua esposa, família e amigos. Como hoje nós também podemos gozar desse mesmo apoio, desta rede de apoio, às vezes familiares próximos, familiares distantes ou amigos queridos. Outros autores do Novo Testamento também mencionam Jó, como a gente pode ver em Tiago. Novo Testamento, Tiago, capítulo 5, versículo 11. E vai dizer o seguinte, Tiago 5, 11. Eis que temos por bem-aventurados os que suportaram aflições. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Até textos não bíblicos também mencionam Jó. A construção do livro de Jó pode ser de uma época anterior a reis, talvez sendo até da época de Abraão. O livro pode ter sido escrito por outra pessoa em época posterior. Então, o Jó, capítulo 1, vamos mergulhar agora neste livro. Esse capítulo vai dar o contexto. Os filhos de Deus se apresentam ao Senhor, uma versão antiga da Conferência Geral, como uma sessão do sacerdócio. E Satanás está no meio deles para desafiar a Deus. Satanás, que em hebraico é Ha-Satan, é o acusador, aquele que testa. Talvez não deva ser aí, neste livro, associado a quem hoje nós conhecemos como Satanás, como o diabo. Pode até ser visto como a personificação da perda nos momentos da vida que testam a nossa fé. São esses que são chamados de Satanás, aquele que testa os acusadores. Então, em Jó, capítulo 1, nós podemos ver dos versículos 2, 3, mas podemos começar no versículo 1, que dá a descrição do próprio Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era esse homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Versículos 2 e 3 dá uma ideia das possessões de Jó. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que era esse homem maior do que todos os do Oriente. Alguns até especulam que Jó seria uma espécie de rei em sua localidade. E no capítulo 1, nós vemos aí uma desgraça após outra sendo acometidas a Jó, dos versículos 13
a 19. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a eles, e caíram sobre eles os sabeus, e os tomaram e mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 tropas, caíram sobre os camelos e os tomaram, e mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio de além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então nós vemos aí essa sucessão de desgraças depois que o Senhor, nesta linguagem poética do livro, concorda com que Satanás tente a Jó. Muitos vivem se perguntando por que Deus estaria numa conversa com o inimigo, com Satanás. Nós devemos nos lembrar que Jó está escrito numa linguagem poética. Talvez nesta linguagem artística algumas liberdades foram tomadas para se contar a história de Jó, mas o que mais deve nos chamar a atenção não é essa conversa, mas é a mensagem que o livro de Jó traz para cada um de nós. Tá? Nós vamos ver em Jó 2, versículos 9 e 10, várias pérolas aí de conhecimento que nós podemos ter por conta de Jó. Versículos 9 a 10 do capítulo 2. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer das doidas, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então, por que nós só queremos receber o bem bom de Deus e não queremos receber as provações, os desafios da vida? Foi para isso que nós nos assinalamos, nós nos alistamos quando no Conselho dos Céus os filhos de Deus estavam reunidos com o Senhor. Dissemos que viríamos a esta terra para ser provados e sermos obedientes. Tá? Então nós devemos aceitar de bom grado as bênçãos e devemos também aceitar de bom grado as dificuldades que Deus coloca em nossas vidas, as provas ou as maldições, como queiram chamar, que recaem sobre nós. Também nós podemos nos lembrar que essas coisas ruins, como assim nós a encaramos, não são frutos, tá, de nossos pecados, em boa parte das vezes. Nós temos sim, né, consequências de nossos atos. Às vezes são consequências diretas desses nossos atos. Outras vezes são consequências de outrem, de atos de outras pessoas que respingam em nós. E o terceiro tipo de provação é aquele que não é consequência nem minha, nem de outras pessoas, mas fazem parte das vicissitudes das vidas que todos nós levamos. No versículo 13, nós vemos um bom exemplo de chorar com os que choram, que é um dos convênios do batismo. Porque 3 amigos de Jó, assim que ouviram o que estava acontecendo com ele, versículo 11,
Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E combinaram ir juntamente condoer-se com ele para o consolarem. Versículo 12. E levantando de longe seus olhos, não o reconheceram, e levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Às vezes a necessidade daquela alma que sofre é de não falarmos nada. É só estarmos ali. Esses 3 bons amigos de Jó eram ótimos até eles abrirem a boca. É o que nós veremos nos próximos capítulos. Mas enquanto eles estavam calados, que maravilha! E é assim talvez que nós devamos nos portar diante de algumas dores. Às vezes nós até queremos condoer-se com essa pessoa e dizer: eu entendo o que você está passando. Não, nós não entendemos. Ah, mas você perdeu um pai, eu também perdi um pai, eu entendo. Não, nós não sabemos qual era o impacto que aquele pai tinha na vida daquele filho, daquela filha. Nós não sabemos qual era a relação dos dois. Nós podemos até conjecturar, supor, mas nós realmente não sabemos. Isso é uma arte, tentar entender a dor alheia, a mágoa alheia, para conseguir confortar esta alma, como nós prometemos no batismo. Então, em Jó, do capítulo 3 ao capítulo 14, nós temos um ciclo de oradores. Elifaz, Bildade e Zofar vão falar, sendo intercalados aí pela réplica de Jó. Esse mesmo ciclo vai se repetir por mais 2 vezes, exceto que Zofar não vai participar do último ciclo. Tá? Então nós podemos ver aí em Jó, capítulo 13, versículo 15. Jó, capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele me matasse, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Tá? Essa é a confiança que nós buscamos, essa confiança que Jó possuía no Senhor. E esses 3 amigos, nesse ciclo de discursos, tentam encontrar motivos para tudo o que está acontecendo com Jó. E aqui eu lanço um alerta. Muito cuidado. Às vezes, nessa ânsia de acharmos motivos, tomamos atitudes perniciosas. Eu posso dar um exemplo do que aconteceu na história da igreja quando nós, assim como esses amigos de Jó, tentamos achar motivos para o sacerdócio não ser concedido aos de raça negra. Tentamos diversas explicações e nenhuma delas eram verdadeiras. E muitas delas causaram talvez mais dor e sofrimento a esses nossos irmãos cujo sacerdócio havia sido negado. Então não vamos tentar achar respostas ou explicações. O próprio Senhor não deu explicações para Jó, porque ele estava passando por tudo aquilo. Então ele não é um Deus de explicações e muitas das coisas nós não vamos receber explicação até termos chegado do outro lado do véu. Eu gostaria também de lançar uma luz nova a esse relato de Jó, porque Jó pode ser uma jornada que nós vemos
criação e queda do homem. Jó é como que uma investidura do templo. Então Jó está em circunstâncias ideais nos capítulos 1 e 2, assim como o homem estava em circunstâncias ideais logo de sua criação. Assim como Adão estava no jardim do Éden antes da queda. E aí Satanás vai testar Jó. Em Jó, capítulo 1, versículo 12, nós podemos ver essa tentação de Satanás para Jó. Jó 1, 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ainda no capítulo 2 e no versículo 6 do capítulo 2, que dirá o seguinte: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém poupa-lhe a vida. Tá? Assim como Satanás tentou a Adão e Eva no início. Jó, ele vai se proclamar nu no versículo 21 de Jó 1. Jó 1, 21, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Adão e Eva se acham nus após comerem do fruto em Gênesis capítulo 3, dos versículos 7 a 11. Jó, então, vai se assentar no meio da cinza. Em Jó, capítulo 2, versículo 8, e Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Adão vai ao mundo solitário e triste. Então Jó, desta forma, ele cai, é uma queda, tá? De certa forma, pela maquinação de Satanás, mas tudo ocorrendo pela incitação, pela supervisão, pela iniciativa de Deus. Ele não nos deixa sós. Jó, ele é tentado a desprezar seus convênios e crer em falsos conceitos de Deus. Os amigos aí representam a religião convencional e a sabedoria da tradição, confiando na própria experiência. Em Jó, capítulo 5, versículo agora 27. Jó 5, 27. Eis que isso já o inquirimos, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. É a própria experiência, às vezes humana, que quer falar mais alto, dizendo para não confiarmos em Deus. Ainda temos a instância dos amigos de Jó para confiar na palavra dos antigos. Em Jó, capítulo 15, e aí nós vemos dos versículos 9 a 12, que sabes tu que nós não saibamos, e que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura as consolações de Deus te são pequenas? Ou alguma coisa se oculta em ti?
Por que te arrebata o teu coração e por que piscam os teus olhos? Tá? Ele até presume falar por Deus e sua intercessão, caso já acredite em sua visão de mundo, e admite seus erros em Jó, capítulo 22, do versículo aí 27 ao 30. Então é quase como que se ele faz colocando nessa posição de Deus. Vamos ler o que ele fala. Deveras orarás a ele e ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Determinando tu alguma coisa, ser-te-á estabelecida e a luz brilhará em teus caminhos. Quando eles se abaterem, então tu dirás, haverá enaltecimento e Deus salvará o humilde. E livrará até o que não é inocente, porque será libertado pela pureza de tuas mãos. Jó, então, recebe conhecimento para se preparar para encontrar com Deus. Então a gente pode ver diversos conceitos aí serem mencionados no livro de Jó. E vamos aqui debatê-los, porque nós temos o conceito e a ideia da ressurreição em Jó 14, dos versículos 13 a 17. Quem dera que me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se desviasse e me pusesses um limite e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Chama-me e eu te responderei, e afeiçoa-te a obra de tuas mãos. Pois agora contas os meus passos, porventura não vigias sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco e amontoas as minhas iniquidades. Então nós temos também a ideia de um redentor e de um verdadeiro intercessor quando nós vamos para Jó, capítulo 16 e 19. Vamos ver um pouquinho em Jó 16, dos versículos 19 a 21. Vamos primeiro para Jó 16 e depois vamos para o 19. Então, Jó 16, do 19 ao 21. Eis que também agora está a minha testemunha no céu e o meu testemunho nas alturas. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Essa é a ideia de redentor que nós podemos encontrar no testemunho de Jó. Agora, vamos para Jó 19, que nós vamos encontrar conhecimento sobre esse verdadeiro intercessor. Jó 19, 25 a 27. E temos o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus, a quem eu verei por mim mesmo e os meus olhos o verão, e não outro, e por isso as minhas entranhas se consomem dentro de mim. Nós temos ainda conceito da natureza da provação em Jó, capítulo 23, dos versículos 6 a 10. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes ele atentaria em mim. Ali o reto pleitearia com ele e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que se me adianto, ali não está.
Se volto para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Se ele se encobre à direita, não o diviso. Porém, ele sabe o meu caminho. Pondo-me ele à prova, sairei como o ouro. E veja como é bem interessante, porque muitas vezes parece ser assim na nossa vida. Nós não conseguimos divisar Deus, nós não conseguimos enxergar a Deus em lugar algum. E principalmente nessas horas mais escuras de nossa vida, nós podemos tender a achar isso, tá? Então, muito cuidado, porque Ele está ao nosso lado. Seus olhos estão nos contemplando todo o tempo. E aí, Jó, ele vai falar com Deus como se ele passasse por um véu. Como dá para ver aí de Jó, do capítulo 38, versículo 1, ao capítulo 42, versículo 6. Jó, ele vai ser admitido à presença de Deus e talvez, quiçá, convidado ao conselho divino para participar do processo de criação, como alguns especulam que pode ser em Jó, capítulo 38, dos versículos 4 a 21, onde tem célebres escrituras, onde ele diz: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Então nós podemos ver como se assemelha a uma sessão de investidura do Templo Santo. Tá? Dos capítulos 32 a 37 de Jó, nós somos apresentados a figura de Eliú, um homem fiel. Do 38 a 42 entra em cena Deus para abençoar Jó. Os argumentos dos amigos de Jó são compatíveis com a ideia do Velho Testamento de retribuição ou de reciprocidade, como a gente pode achar ainda no livro de Provérbios. Vamos conferir o livro de Provérbios, essa ideia de retribuição que era extremamente arraigada no povo antigo. Provérbios 14, capítulo 14, dos versículos, vamos analisar o 9 e o 34. Os tolos zombam do pecados, mas entre os retos há benevolência. Então, quem é tolo é pecado, quem é reto, benevolência. E aí no versículo 34, a justiça exalta o povo, mas o pecado é o opróbrio das nações. Então seria esses extremos: se faz o que é bom, recebe o que é bom; se faz o que é mal, recebe o que é mal. Como nós temos essa ideia em diversas crenças religiosas ou filosofias, talvez até por outros nomes, tá? Alguns dizem que é o universo conspirando contra ti. É essa mesma ideia que já estava em desenvolvimento aí no Velho Testamento. E às vezes nós agimos assim conosco. A gente faz a pergunta: onde foi que eu errei? Quando a gente apenas deveria aprender a confiar no Senhor. Jó, ele expressa aí o seu desespero, mas expressar desespero por si só não é incompatível e contrário à fé. Nós passamos sim por sensações desesperadoras em nossa vida, por momentos desesperadores. Os amigos de Jó parecem querer encontrar resposta a essa pergunta: por que sofrer? Por que nós temos o sofrimento? Enquanto Jó, ele quer responder a como sofrer e ainda ser fiel. Os amigos de Jó foram fiéis a ele apesar das noções e conceitos errados.
Eles queriam fazer Jó acordar do pecado, se arrepender e voltar às boas graças do Senhor. É isso que faz uma boa amizade, às vezes com conceitos incorretos, às vezes com métodos incorretos que às vezes trazem mais dor do que alívio. Mas eles tentaram fazer isso na medida do possível, como eles sabiam, como eles conheciam. Para se ter fé em Deus, então, nós precisamos conhecimento de algumas coisas. Então, primeiro, que Deus vive. Segundo, que Ele é perfeito. Terceiro, que Ele nos ama. E quarto, que vivemos uma vida em harmonia com Ele. E muitas das vezes são essas experiências, essas provas da vida que vão nos ensinar mais do que qualquer literatura. Eu separei um poema chamado Along the Road, de Robert Browning Hamilton. Eu lerei em inglês e depois traduzirei para vocês. I walked a mile with pleasure. She chatted all the way, but left me none the wiser for all she had to say. I walked a mile with sorrow, and not a word said she, but oh, the things I learned from her when sorrow walked with me. Então, nesse poema, Robert Browning, ele fala que andou com a bonança, com o prazer e não aprendeu muita coisa do que ela disse, mas andou com a mágoa e o desespero e aprendeu sem ela ter falado nada. Então, traduzindo seria, eu andei uma milha com o prazer, com a bonança. Ela conversou comigo durante todo o caminho, mas não me fez mais sábio por tudo que ela tinha a dizer. Eu andei uma milha com a mágoa, com a dor, e nenhuma palavra ela me disse, mas, que coisas eu aprendi dela quando a mágoa, quando a dor andou comigo. Tá? Então, esses momentos podem ser os momentos cruciais onde nós aprendemos algo sobre nós mesmos e sobre a nossa relação com o nosso Criador, com o nosso Deus. E nós podemos ver as certezas de que Deus vive, de que Ele é perfeito, de que Ele nos ama e que nós vivemos uma vida em harmonia com Ele, nos seguintes versículos e capítulos aí do livro de Jó. Vamos voltar a alguns capítulos. Então, falando sobre que Deus vive, vamos ver a certeza que Jó tinha em Jó, capítulo 19, versículos 25 e 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Era a certeza que Jó tinha de que Deus, Ele vive. Em Jó, capítulo 9, nos versículos 2 e do versículo 4 ao 7, nós temos a certeza de que Ele é perfeito. Então, Jó 9, 2, na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? E dos versículos 4 a 7, ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele teve paz. Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam e o que as transtorna no seu furor. O que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem, o que fala ao sol e este não sai e sela as estrelas. Ainda podemos ver essa mesma certeza em Jó capítulo 1, versículos 10 a 12, a certeza de que Ele é perfeito. Porventura não o cercaste de sebe
A ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não te amaldiçoa na tua face. Essas são as palavras de Satanás a Deus. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ou seja, Deus está no comando sempre. Ele que permite que essas coisas aconteçam conosco, mas Ele está supervisionando tudo. Vamos ver em Jó capítulo 10, dos versículos 6 a 8, a certeza que Jó tinha de que ele era amado por Deus. Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado, bem sabes tu que eu não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me formaram completamente. Contudo, me consomes. Tá? O Senhor, Ele nutre esse amor profundo por cada um de nós. Em Jó 1:1, nós vemos aí como Jó tinha uma certeza que vivia uma vida harmoniosa com Deus na própria descrição de Jó. E era esse homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E ainda no capítulo 10, Jó 10, versículo 7. Bem sabes tu que eu não sou ímpio. Tá? Quando nós somos afligidos por desafios que nos sobrevieram, não por conta dos nossos pecados, o Senhor, Ele vai nos compensar. É isso que está dito em Jó, capítulo 42, nos versículos 12 e 13. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E eu queria chamar a atenção em Jó 42, no versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos te ouvi, mas agora te vê o meu olho. Jó, ele sabe por si mesmo, por experiência própria. É um testemunho forte em Deus. Tá? Eu queria apontar também, se vocês notarem nestes versículos que nós lemos, que Jó ele recebeu tudo em dobro, exceto que ele recebeu o mesmo número de filhos, 7, e filhas, 3, quando nós lemos o versículo 13 de Jó 42. Talvez seja justamente para nos indicar que Jó, ele nunca perdeu seus filhos, aqueles do capítulo 1 que foram mortos. Deus parece trazer os filhos e filhas que morreram e que ainda são de Jó na eternidade, além dos que estão com Jó na vida terrena. Essa seria a porção dobrada de Jó, filhos em dobro na eternidade. Tá? Vejam aí que no versículo 13 ele diz, também teve 7 filhos e 3 filhas. Tudo ele listou como o dobro, mas quanto aos filhos e filhas, foi a mesma quantidade. Talvez seja uma alusão a essas famílias eternas que sempre estiveram seladas a Jó. Então, para finalizar essa discussão, a gente pode resumir o livro de Jó usando os versículos 21 e 22 do capítulo 1 deste livro poético, desta grande obra de literatura. Então, Jó 1, 21
22, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, porque hoje nós queremos atribuir a Deus faltas. Queremos reclamar de Deus quando nós já sabíamos que viríamos para essa terra para sofrer com suas vicissitudes. E o testemunho de Jó, sendo selado em Jó 23, versículos 10 a 12. Porém ele sabe o meu caminho, pondo-me ele à prova, sairei como ouro. Nas suas pisadas, os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Então que nós todos possamos aprender com esse exemplo de Jó, não de paciência, mas de esperança, sabendo que o Senhor sempre está no comando e que nas pisadas dos pés dele nós nos afirmemos, que nós não nos desviemos do caminho dele, que nós não nos apartemos das palavras dos lábios dele e guardemos, mais do que qualquer coisa neste mundo, as palavras que saem da boca dele, através das Escrituras antigas e dos seus profetas modernos.